E se, ao invés de buscarmos vida alienígena nas profundezas do espaço, a resposta estivesse bem debaixo dos nossos narizes? Ou melhor, sob as águas dos nossos oceanos? Até hoje, a humanidade explorou apenas 5% dessas vastas extensões marítimas. O que se esconde nos 95% inexplorados pode ser qualquer coisa, desde criaturas espectrais e embarcações naufragadas até cidades submersas e, quem sabe, um ou dois monstros pré-históricos esquecidos pelo tempo. Agora, imagine que um drone subaquático tenha capturado recentemente algo tão estranho e inquietante que até os mais céticos e os cientistas mais renomados ficaram sem palavras. Não, isso não é um roteiro de Hollywood. Isso aconteceu de verdade. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Grande buraco azul de Belize. Imagine isso, um enorme buraco perfeitamente redondo no oceano, tão profundo e escuro que parece que o próprio mar esconde um segredo nele. Esse é o Grande Buraco Azul de Belize, uma maravilha natural que fascina e aterroriza exploradores há décadas. Descoberta por Jacques Cousteau em 1971, esta enorme formação subaquática tem 300 metros de largura e desce por 124 metros de profundidade. Mas o que a torna tão assustadora? Embora as águas cristalinas dos buracos azuis possam parecer convidativas, eles escondem alguns dos segredos mais misteriosos e assustadores do oceano. Nos últimos anos, drones subaquáticos capturaram imagens das profundezas dessas enormes formações marinhas, revelando estalactites antigas, fósseis de criaturas pré-históricas e cavernas assustadoras que permaneceram intocadas por milhões de anos. Alguns desses fósseis pertencem a criaturas que desapareceram muito antes dos humanos pisarem no planeta. É um lembrete assustador de que o oceano é uma cápsula do tempo que guarda mistérios muito além do nosso alcance. Mas é aqui que a coisa fica realmente estranha. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a causa do formato circular perfeito do Grande Buraco Azul de Belize. Alguns sugerem que esse formato curioso é resultado de um sistema de cavernas que entrou em colapso, enquanto outros acham que pode ser um portal para algo muito mais sinistro. Ah, e nós já mencionamos que há navios naufragados ao redor da borda? Sim, o Grande Buraco Azul já fez sua cota de vítimas, o que o torna ainda mais sinistro. Embora o Grande Buraco Azul possa ser uma visão de tirar o fôlego, ele também prova que, às vezes, quanto mais fundo você vai, mais assustador o desconhecido se torna. Triângulo das Bermudas. Enquanto o Grande Buraco Azul oferece um vislumbre das misteriosas profundezas do oceano, existem outros lugares onde o mar parece engolir não apenas água, mas navios e aviões inteiros. Um desses lugares é o Triângulo das Bermudas, onde o desconhecido assume uma nova dimensão aterrorizante. Triângulo das Bermudas são 3 palavras que têm despertado mistério, medo e fascínio há séculos. Este infame trecho do oceano, que se estende entre Miami, Bermudas e Porto Rico, é conhecido por seus fenômenos bizarros e inexplicáveis. Ao longo dos anos, ele tem sido palco de inúmeros desaparecimentos que vão de navios a aviões, todos sumindo sem deixar vestígios. Mas o que realmente está acontecendo debaixo das ondas? É aqui que os drones subaquáticos entram, e o que eles descobriram é mais assustador do que você imagina. A reputação do Triângulo das Bermudas remonta ao início do século XX, com o desaparecimento do voo 19 em 1945, um dos acidentes mais notórios que ocorreram na região. Desde então, teorias que vão desde anomalias magnéticas até atividade alienígena foram propostas. Mas quando drones subaquáticos começaram a explorar a área, eles fizeram algumas descobertas surpreendentes e arrepiantes. Em explorações recentes, esses drones capturaram imagens de estranhas formações subaquáticas enormes que não aparecem em nenhum mapa. Algumas até se assemelham a estruturas antigas, motivando teorias de que a área poderia estar escondendo cidades submersas ou civilizações perdidas. E a descoberta mais inquietante? Grandes áreas do fundo do oceano parecem ser estranhamente lisas demais para serem obra da natureza.
Alguns pesquisadores acreditam que isso seja o resultado de vórtices subaquáticos ou alguma força energética puxando os objetos para as profundezas. Então, embora o Triângulo das Bermudas continue sendo um enigma, quanto mais fundo vamos, mais estranho e inquietante ele se torna. Será que o mar está escondendo algo ali que está muito além da nossa compreensão? Ou é apenas a maneira do oceano de nos manter atentos? De qualquer forma, o Triângulo das Bermudas é um mistério que está longe de ser resolvido. Jacob's Well. Jacob's Well parece um lugar tranquilo, uma das joias da região de Texas Hill, onde os moradores vão dar um mergulho. Mas, e se disséssemos que ela não é apenas uma nascente tranquila, mas um enorme labirinto subaquático aterrorizante que tem causado pesadelos nos mergulhadores que ousaram visitá-la? Vamos mergulhar fundo em um dos locais subaquáticos mais misteriosos e perigosos do mundo. Jacob's Well, que em inglês quer dizer Poço de Jacob, foi encontrado pelos primeiros colonizadores em 1800, mas não foi até muito mais tarde que a verdadeira profundidade do seu mistério veio à tona. Localizada em Wimberley, no estado americano do Texas, esta nascente não é simplesmente um lago ou um rio. Ela leva a um poço estreito e profundo que desce por mais de 30 metros por túneis que se estendem ainda mais longe. Alguns mergulhadores se aventuraram no poço, mas se viram perdidos em um labirinto infinito de cavernas, algumas tão estreitas que eles mal conseguiam se virar para voltar. O que torna Jacob's Well tão assustador é a imprevisibilidade. Ao longo dos anos, imagens de drones revelaram partes ainda mais profundas e perturbadoras do poço, com túneis inexplorados que parecem desaparecer no abismo. Conforme as imagens mais recentes mostram, o poço parece não ter fim, com partes onde a visibilidade cai para zero. E aqui está o maior dos problemas. Os mergulhadores ficam presos, incapazes de encontrar o caminho de volta, adicionando uma estranha sensação de perigo ao que parece ser uma inofensiva nascente. Portanto, embora Jacob's Well possa parecer um refúgio tranquilo, na verdade é uma armadilha mortal para aqueles que não respeitam suas profundezas imprevisíveis. O local é um lembrete de que, às vezes, os lugares mais calmos podem esconder os segredos mais assustadores. Máquina de Anticythera. Imagine isso. Um pedaço de metal enferrujado é descoberto no fundo do oceano. À primeira vista, parece algo que você simplesmente joga na lixeira de reciclagem. Mas e se te disséssemos que esse pedaço de metal era um pedaço de uma das mais misteriosas e avançadas formas de tecnologia antiga já encontradas? Esta é a máquina de Anticythera, uma descoberta que tem confundido cientistas e historiadores há mais de um século. E o que os drones subaquáticos revelaram recentemente só aprofundou o mistério. Tudo começou em 1901, quando um grupo de mergulhadores saiu em busca de esponjas do mar na costa da Grécia. Eles encontraram um navio romano afundado perto da ilha de Anticythera, e entre o tesouro de artefatos estava um dispositivo de bronze corroído que ninguém conseguia entender. Voltando para a era moderna e sua tecnologia avançada, drones subaquáticos revelaram a verdade chocante. A máquina de Anticythera é um antigo computador analógico projetado para prever eventos astronômicos, como eclipses e movimentos planetários. E aqui está o mais fascinante. Ele tem mais de 2000 anos de idade. Mas por que isso é assustador? Porque desafia tudo o que pensávamos saber sobre as civilizações antigas. O nível de precisão e engenharia encontrado neste dispositivo não deveria ter existido em 150 a.C. Foi obra de um gênio esquecido? Ou uma amostra do conhecimento perdido na história? Recentemente, os drones descobriram mais fragmentos de mecanismos semelhantes na área, provocando ainda mais dúvidas. Então, enquanto a máquina de Anticythera prova que as civilizações antigas eram mais inteligentes do que imaginávamos, ela também nos deixa com um pensamento inquietante. O que mais esquecemos? Ou pior, o que mais ainda está esperando para ser descoberto? Pagodes de Mamallapuram. Assim como a máquina de Anticythera nos ajuda a entender as proezas tecnológicas surpreendentes das civilizações antigas, os pagodes submersos de Mamallapuram trazem questões inquietantes sobre quais outras maravilhas esquecidas podem estar escondidas sob as ondas do oceano. O oceano pode estar escondendo uma antiga cidade inteira, um lugar de beleza incrível que se perdeu no tempo. Bem-vindo ao mistério dos pagodes de Mamallapuram, uma lenda recontada durante séculos ao longo das margens de Tamil Nadu, na Índia.
Graças aos drones subaquáticos, podemos descobrir se essa lenda não é apenas um mito. Então vamos mergulhar em um dos enigmas mais assustadores da história. Tudo começa com o famoso Templo da Costa, uma estrutura magnífica que se ergue orgulhosamente no litoral de Mamallapuram. A lenda local afirma que este é apenas um dos 7 templos. Outros 6, supostamente, teriam sido engolidos pelo mar. Durante anos, esta história foi descartada como mero folclore, mas em 2004, quando um tsunami atingiu o Oceano Índico, algo incrível aconteceu. Quando as águas recuaram, ruínas de pedra emergiram brevemente do fundo do mar, sugerindo que a lenda poderia ser verdadeira. Avançando para os dias de hoje, drones subaquáticos mergulharam para investigar esses segredos submersos. O que eles encontraram foram enormes estruturas rochosas e entalhes complexos, assustadoramente semelhantes aos do Templo da Costa, tudo mergulhado sob as ondas. Mas aqui está a parte assustadora. Essas ruínas sugerem não apenas templos, mas possivelmente uma cidade inteira destruída por um evento catastrófico. Teria sido um tsunami? Ou algo ainda mais misterioso? Os pagodes de Mamallapuram nos lembram da natureza dupla do oceano. Belo, mas implacável. Sereno, mas escondendo segredos milenares. A questão é, quanto mais da história humana está escondida sob as ondas, esperando para nos surpreender? Mar dos Sargassos. O Mar dos Sargassos é um enorme oceano que recebeu esse nome em referência ao gênero de algas flutuantes Sargassum, que são muito abundantes na região. Embora muitas variedades de algas possam ser encontradas flutuando na água por todo o mundo, o Mar dos Sargassos é incomum porque abriga espécies holopelágicas de sargasso, o que significa que essas algas não apenas flutuam livremente no oceano, mas também reproduzem-se em alto mar, diferente das outras algas, que se reproduzem e começam suas vidas sempre no fundo do oceano. Este sargaço flutuante serve como o lar de uma incrível variedade de organismos marinhos. Um exemplo é como as algas são usadas como berçários por tartarugas para fornecer comida e proteção aos seus filhotes. O Mar dos Sargassos é definido por uma camada de água morna e excepcionalmente transparente, e sua posição é governada por correntes oceânicas flutuantes que viajam no sentido horário. As algas, que cobrem sua superfície, são como um tapete flutuante sobre uma região do oceano que é praticamente desprovida de vida em níveis mais profundos. No entanto, mesmo neste deserto oceânico, há uma rede sofisticada de organismos que evoluíram para prosperar em meio às algas. O sargaço também é um habitat importante para camarões, caranguejos, peixes e outras criaturas marinhas que se adaptaram a essas algas flutuantes. Ele é um local de reprodução para enguias ameaçadas de extinção, marlim branco, tubarão-sardo e dourado do mar. As baleias jubarte também fazem uma migração anual através do Mar dos Sargassos, e alguns peixes visados pela pesca comercial, como o atum, e também diferentes aves também migram através do Mar dos Sargassos e dependem dele para se alimentarem. Enquanto todos os oceanos do planeta são bem definidos por fronteiras geográficas, pelo menos em parte, o Mar dos Sargassos é definido apenas pelas correntes oceânicas. Ele está localizado no giro do Atlântico Norte. O limite oeste do Mar dos Sargassos é estabelecido pela corrente do Golfo, enquanto a corrente norte atlântica, a corrente das Canárias e a corrente equatorial norte definem seus limites ao norte, leste e sul. O dedo de gelo da morte. Imagine algo tão assustador e tão bizarro que parece que saiu diretamente de um filme de suspense. Estamos falando do dedo de gelo da morte, um fenômeno natural aterrorizante capturado em vídeos assustadores por drones subaquáticos. Não é apenas um cubo de gelo caindo no oceano, é uma força congelante imbatível que pode destruir tudo em seu caminho. Vamos entender o que torna este assassino gelado tão assustador. O dedo de gelo da morte, conhecido cientificamente como brinícula, foi descoberto pela primeira vez por cientistas na década de 1960. No entanto, foi somente na era da tecnologia subaquática avançada que tivemos uma visão real de sua beleza assustadora. Geralmente formada nas águas geladas da Antártida, a brinícula ocorre quando água salgada extremamente fria afunda do gelo marinho. Esta cascata salgada congela a água do mar ao redor à medida que desce, criando uma longa estalactite gelada que serpenteia lentamente em direção ao fundo do oceano. O que torna esse fenômeno tão assustador é que ele é mortal. Qualquer coisa pega no seu caminho fica instantaneamente congelada.
Os drones capturaram imagens assustadoras de estrelas do mar e ouriços do mar congelados no meio do caminho, presos pelo gelo enquanto a brinícula se espalha impiedosamente pelo fundo do mar. É como a versão da natureza de um raio congelante, mas não há escapatória para suas vítimas. O dedo de gelo da morte é um lembrete arrepiante de quão pouco entendemos sobre as profundezas congeladas do oceano. Ele é lindo, assustador e absolutamente mortal. Um verdadeiro show de horrores da vida real se desenrolando em câmera lenta sob as ondas. Você ousaria mergulhar perto disso? Eu também não. A cidade subaquática cubana. E se disséssemos que pode haver uma cidade antiga, com pirâmides e tudo no fundo do oceano? Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas a misteriosa cidade subaquática perto de Cuba deixou os cientistas sem entender nada por mais de 2 décadas. Descoberta em 2001 por uma equipe de engenheiros marinhos que pesquisavam o canal de Yucatán, este local submerso é tão estranho quanto perturbador. Então vamos mergulhar neste mistério desconcertante. Usando um sonar, pesquisadores detectaram enormes estruturas geométricas a mais de 610 metros abaixo da superfície, como pirâmides, estradas e o que parecem ser edifícios. Se confirmada, esta cidade seria anterior a qualquer civilização conhecida, mudando tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade. Mas como um lugar assim foi parar debaixo d'água? Alguns sugerem que pode ser evidência de um evento catastrófico, como um terremoto ou tsunami, que teria afundado a antiga cidade. Outros falam sobre conexões com Atlântida. Drones subaquáticos já exploraram a área, capturando imagens surpreendentes de blocos de pedra simétricos e superfícies lisas que parecem muito avançadas para sua época. E aqui está a maior surpresa. Datação por carbono de materiais encontrados na área sugere que essas estruturas podem ter mais de 50 mil anos. A cidade subaquática cubana levanta mais perguntas do que respostas. Quem a construiu? O que causou sua ruína? E o mais assustador de tudo, quais outros segredos ainda estão escondidos debaixo das ondas? Uma coisa é certa: o oceano tem um talento especial para esconder seus mistérios, e este é um dos grandes. Fossa das Marianas. Enquanto a descoberta da cidade subaquática cubana sugere civilizações antigas engolidas pelo tempo, a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, guarda segredos ainda mais sinistros. Esperando para ser descoberta pelo olhar implacável dos drones subaquáticos, a Fossa das Marianas, a fronteira final da Terra, é o lugar mais profundo, escuro e misterioso dos nossos oceanos. Se estendendo por quase 11 quilômetros de profundidade em um abismo submarino, ela é como o Monte Everest, mas invertido e com uma pressão esmagadora, escuridão eterna e muitos fatos arrepiantes. É aqui que fica a Depressão Challenger, o ponto mais profundo da trincheira e lar de descobertas que são tão aterrorizantes quanto fascinantes. Descoberta pela primeira vez em 1875, durante uma expedição do navio HMS Challenger, a Fossa das Marianas permaneceu em grande parte um mistério, até que a tecnologia moderna, como drones subaquáticos, ousou mergulhar em suas profundezas. O que eles encontraram foi nada menos que inacreditável. Desde criaturas semelhantes a alienígenas, com corpos translúcidos e olhos brilhantes, até microplásticos em profundidades onde nenhum ser humano jamais pôs os pés. A Fossa das Marianas nos mostra o quanto do desconhecido se esconde no oceano. E mencionamos o peixe-caracol, que prospera em condições que esmagariam um submarino? O que o torna tão assustador? Para começar, a pressão nesta profundidade é mais de 1000 vezes maior do que a que sentimos em terra firme. Mas mesmo assim a vida encontra um jeito. Não do tipo fofinho, mas criaturas com tentáculos, órgãos bioluminescentes e mandíbulas que parecem algo saído direto de um pesadelo. A Fossa das Marianas não é apenas um lembrete do quão pouco sabemos sobre o nosso planeta, é a prova de que a natureza ainda guarda algumas cartas na manga. E então, você ficou curioso? Ou apenas assustado? De qualquer forma, esta trincheira está cheia de sonhos vindos do fundo do mar, e talvez alguns pesadelos. Escolha do assinante. Recentemente, esta filmagem capturada por um drone subaquático assustou pessoas em todo o mundo. Sempre esperamos encontrar uma criatura bizarra ou sobrenatural nas profundezas do oceano, e até mesmo estruturas antigas que surpreendem a ciência moderna.
Mas o que ninguém esperava era ver uma cidade subaquática em plena atividade. Uma cidade mesmo, não apenas ruínas. Se essa filmagem for real, significa que alguém conseguiu construir máquinas submarinas, de alguma forma produzir eletricidade e obter todos os recursos necessários para o estilo de vida urbano básico. Será que os cientistas estavam certos quando disseram que deveríamos procurar alienígenas nas profundezas do oceano? Você acha que poderia haver uma cidade subaquática de verdade aqui? Ou é apenas uma pegadinha feita com inteligência artificial? Formas de vida alienígenas. Nas vastas profundezas inexploradas do Oceano Índico, na costa leste da África, drones subaquáticos capturaram algo que parece ter saído de um filme de ficção científica. Uma criatura que parece um cruzamento entre uma lula, uma água-viva e um alienígena. Esse ser sobrenatural deixou os cientistas confusos e todo mundo se perguntando o que mais está escondido lá embaixo. Então vamos mergulhar nessa descoberta arrepiante. Em 2022, enquanto exploravam os cânions do Oceano Profundo, pesquisadores pilotando um drone subaquático encontraram esta criatura flutuando graciosamente na água escura. Ela tinha tentáculos longos semelhantes a apêndices, arrastando-se atrás de um corpo brilhante em forma de sino. Sua forma translúcida pulsava com fracas luzes bioluminescentes, como se estivesse sinalizando algo ou para alguém. Apelidada de híbrido de lula e água-viva, esta criatura foge de qualquer classificação. Seus movimentos lembram os de uma água-viva, mas seus membros e estrutura corporal única são semelhantes aos de uma lula. Alguns especialistas especulam que esta pode ser uma espécie desconhecida adaptada a condições extremas de águas profundas. Mas é aqui que tudo fica ainda mais estranho. Esta criatura parece caçar com precisão, usando seus tentáculos como uma teia para capturar presas, tudo enquanto flutua quase em silêncio total. Por que ela é assustadora? Ela mostra o quão pouco entendemos sobre a vida no fundo do mar. Se algo tão alienígena pode prosperar lá embaixo, o que mais pode estar esperando para aparecer? Uma coisa é certa: o oceano não é apenas a última fronteira da Terra. Ele às vezes pode ser um planeta à parte. O mundo perdido de Cleópatra. Imagine descobrir um mundo perdido da rainha Cleópatra, não nas areias do deserto do Egito, mas sob as águas cintilantes do mar Mediterrâneo. Isso mesmo. O lendário palácio de Cleópatra, há muito considerado um mito, foi descoberto debaixo d'água, no litoral de Alexandria. O que os drones subaquáticos filmaram lá fará você questionar o quanto da nossa história ainda está escondida sob as ondas. Na década de 1990, arqueólogos liderados por Frank Godiel encontraram ruínas submersas no porto de Alexandria. Acredita-se que essas ruínas, que datam de mais de 2.000 anos atrás, sejam os restos do Palácio de Cleópatra e da cidade real de Alexandria, que afundou após uma série de terremotos e tsunamis por volta de 365 d.C. Mas aqui está a reviravolta. O achado não é apenas entulho. O que está debaixo d'água são estátuas colossais, esfinges, e o que parecem ser artefatos cerimoniais que mostram um império próspero e luxuoso. Graças aos drones subaquáticos, a exploração atingiu profundidades de cair o queixo. Eles revelaram mosaicos, joias e até enormes pilares de pedra com hieróglifos gravados. Mas aqui está a parte assustadora. Estátuas de deuses e faraós estão lá também, assustadoramente inclinadas, como se congeladas em sua queda, dando um vislumbre assustador de uma civilização levada ao chão pela fúria da natureza. É um sério lembrete de como mundos inteiros podem desaparecer, deixando para trás apenas seus fragmentos. O Palácio de Cleópatra não é apenas história, é uma história de fantasmas contada pelo mar. Artefatos de jade com formato de milho. Do mundo perdido do Palácio Submerso de Cleópatra, onde a história desaparece sob as ondas, até os misteriosos artefatos de jade que evocam rituais antigos, os drones subaquáticos estão descobrindo mistérios que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre nosso passado. Nas profundezas das águas do Oceano Pacífico, nos litorais da América Central, drones subaquáticos descobriram um mistério peculiar: artefatos de jade em forma de milho. Sim, você ouviu direito. Milho. Esses artefatos são tão estranhos quanto hipnotizantes e estão reescrevendo tudo o que pensávamos saber sobre civilizações antigas e sua conexão com o mar.
A história começa quando um mergulho arqueológico perto de uma rota comercial submersa revelou uma coleção de esculturas de jade diferente de tudo já visto antes. Essas peças, criadas com precisão assustadora, são inconfundivelmente moldadas como espigas de milho, até mesmo com os detalhes dos grãos. O que torna tudo ainda mais estranho é que o milho não é um objeto típico para a arte de jade, um material geralmente reservado nas culturas meso-americanas para divindades, a realeza ou ferramentas cerimoniais. Então, por que milho? Os especialistas especulam que esses artefatos podem simbolizar a fertilidade ou abundância agrícola. Mas é aqui que fica ainda mais estranho. Os artefatos são encontrados submersos em profundidades que sugerem que eles não caíram acidentalmente, mas foram posicionados lá, possivelmente como oferendas aos deuses do mar. Drones subaquáticos capturaram imagens assustadoramente belas desses tesouros de jade dispostos em arranjos perfeitos, quase como se guardassem um segredo. Por que essa descoberta aterrorizante? Ela sugere um propósito ritualístico ligado a crenças que mal conseguimos compreender. Será que as civilizações antigas sabiam algo sobre o poder do oceano que já esquecemos? E que outros rituais ocultos poderiam ainda estar escondidos nessas águas profundas? Uma coisa é certa: este milho é tudo menos comum. Pronto para outro mergulho no desconhecido? Orbe dourada. Nas profundezas das águas geladas do Golfo do Alasca, drones subaquáticos fizeram uma descoberta que parece mais algo de um planeta alienígena do que da Terra. Uma misteriosa orbe dourada no fundo do oceano. Este objeto esférico brilhante deixou os cientistas fascinados e completamente perplexos. O que é isso? E, mais importante, o que está fazendo lá embaixo? A orbe foi descoberta durante uma expedição em alto mar a quase 1000 metros abaixo da superfície. Seu brilho metálico suave chamou a atenção das câmeras dos drones imediatamente. No início, parecia um ovo de ouro, gerando teorias malucas. Seria uma relíquia de uma civilização antiga, um artefato alienígena ou talvez alguma criatura bizarra das profundezas do mar? Quando os pesquisadores trouxeram uma amostra para a superfície, as coisas ficaram ainda mais estranhas. O material da orbe não era totalmente metálico nem orgânico, impedindo uma classificação imediata. Uma análise microscópica revelou que poderiam ser restos de um organismo marinho até então desconhecido, ou talvez uma concha protetora para algo que ainda não eclodiu. Mas por que essa descoberta é tão assustadora? Não é só a aparência alienígena do objeto. É o fato de que ainda não temos ideia do que é ou que segredos pode conter. Seria uma evidência de formas de vida além da nossa imaginação? Ou um prenúncio de algo que ainda está para emergir das profundezas do oceano? A orbe dourada do Golfo do Alasca é um deslumbrante e inquietante lembrete de como sabemos pouco sobre o fundo do mar e o quanto ele pode nos surpreender. O tubarão fantasma. Enquanto a descoberta desta orbe dourada nas profundezas do Golfo do Alasca sugere algo antigo e misterioso, a presença assustadora do tubarão fantasma nos mostra que as profundezas do oceano são o lar de criaturas estranhas e aterrorizantes. Nas profundezas escuras do oceano, onde a luz do sol não ousa entrar, drones subaquáticos aventureiros capturaram algo que parece ter saído direto de um pesadelo: o misterioso tubarão fantasma. Também conhecido como quimera, esta criatura assustadora não é um tubarão comum. É um parente pré-histórico distante, e sua aparência assustadora e comportamento bizarro são suficientes para causar arrepios em qualquer um. Imagens do tubarão fantasma foram registradas pela primeira vez em 2016 por um drone subaquático que explorava as águas profundas entre a Califórnia e o Havaí. Mas ele não é um recém-chegado ao oceano. Esta espécie existe há centenas de milhões de anos, muito antes dos dinossauros vagarem pela Terra. Sua pele translúcida, quase brilhante, juntamente com seus olhos vazios e assustadores, fazem com que pareça algo do submundo. Mas é aqui que a coisa fica realmente estranha. O tubarão fantasma tem um órgão sexual retrátil na cabeça. Sim, você ouviu bem, na cabeça dele. Se isso não quer dizer alienígena das profundezas para você, eu não sei o que seria. Ele também usa uma série de estranhas barbatanas em forma de asas para planar silenciosamente pela água, caçando pequenos peixes e crustáceos. Mas por que ele é tão assustador? Para começar, ele é um fóssil vivo, um lembrete de que o oceano abriga criaturas mais antigas do que podemos imaginar.
Sua aparência sobrenatural e adaptações esquisitas são a prova de que o fundo do mar é um mundo onde a evolução toma algumas reviravoltas verdadeiramente bizarras. O tubarão-fantasma é uma criatura que desafia as expectativas e pode confirmar uma coisa: o oceano é tão misterioso quanto assustador. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também qual tópico mais te surpreendeu. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.